noite, queridos. Que bom ter vocês aqui comigo na nossa devocional de hoje. Continuamos hoje com o nosso estudo do livro do John Stott, a Bíblia toda, o ano todo. Semana passada nós relembramos o primeiro devocional que foi gravado por conta da pandemia e agora nós voltamos com a nossa série. Lembrando que depois desse devocional temos a nossa sala de oração. Você é super bem-vindo, participe com a gente, tem sido um tempo muito bom. Essa semana nós vamos falar sobre o cenáculo, a última noite de Jesus e a noite que ele quis passar com os seus discípulos, né? Ele sabia que estava chegando a hora, então ele quis celebrar a Páscoa com os discípulos. E aí nós vamos tentar encontrar aqui algumas coisas que nós podemos aprender com esse tempo que Jesus passou com os discípulos, com essa última noite. E a primeira delas, o primeiro aprendizado desse episódio é sobre o lava-pés. Muito conhecido, né? A gente gosta muito de ouvir falar sobre isso. É uma simbologia muito legal, muito bacana, que serve muito para nós cristãos. E é uma das nossas missões, né? Servir uns aos outros. Então, o primeiro ponto que John Stott destaca aqui é o próprio lava-pés. E aí nós lemos em João 13, 4 e 5 o seguinte: Assim, Jesus levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Então, isso aconteceu durante esse momento de ceia que eles estavam tendo. Jesus, né, se preparou, se agachou ali e lavou os pés dos seus discípulos e pediu que eles seguissem o seu exemplo. E se nós formos dar uma pesquisada, tem muitos cristãos, até mesmo reis, rainhas, igrejas, que fazem isso em momentos específicos. A gente já viu várias vezes também que isso é feito em casamentos, onde o noivo e a noiva lavam os pés um do outro para simbolizar que ali eles estão assumindo um compromisso de servir um ao outro durante o tempo de casamento, então esse ato ele é reproduzido ainda em alguns lugares por várias pessoas diferentes em momentos específicos. E alguns acreditam também que Jesus ele estava apenas fazendo algo que era comum daquela época, que não tinha nada de mais, nada de diferente, mas era algo que acontecia muito naquela época. E realmente, naquele tempo, quando você era convidado para ir jantar, por exemplo, na casa de alguém, antes de você sair de casa, você tomava um banho, você se arrumava e se preparava. E você ia até a casa, né, dessa pessoa que te convidou. E quando você chegava lá, era normal que você lavasse os seus pés. Durante o caminho, durante a caminhada ali, como as pessoas usavam muitas sandálias, então o pé sujava. E para não entrar na casa desse convidado com os pés sujos, era normal que você lavasse os seus pés para entrar. Mas não era necessário que você tomasse um banho novamente. Você só precisava lavar os seus pés. E se nós trouxermos esse episódio para a nossa vida, Jesus, ele diz que nós devemos, dessa forma, lavando os pés uns dos outros, amarmos uns aos outros e servirmos uns aos outros. E Stott coloca aqui que não há nada tão humilhante que não possa ser feito pelo outro. E isso foi um exemplo de serviço, mas também Stott coloca que foi uma parábola da salvação. Por quê? Porque Pedro começou a fazer alguns questionamentos quando Jesus chegou para lavar os pés dele. Pedro falou: não quero que você lave meus pés. Como assim, né? Eu que tenho que te servir. E aí, Jesus falou que precisava disso, para que Pedro pudesse ter comunhão com ele,
Jesus precisava lavar os seus pés. E aí Pedro, mais uma vez não satisfeito, ele fala, então lave todo o meu corpo, lave minha cabeça, né? Lave minhas mãos também. E aí Jesus falou, não, é necessário que eu lave apenas os seus pés. E através desses questionamentos de Pedro, Jesus explica essa necessidade de lavar os pés para ter comunhão com ele, com Jesus. Porque quem já havia tomado banho já estava limpo. Isso está lá em João 13:10. E isso traz um retrato da salvação em duas etapas. Primeiro o banho e depois a lavagem dos pés. Quando nós nos arrependemos da vida que nós temos, quando nós conhecemos e aceitamos Jesus, nós passamos por uma fase de justificação e santificação. Nós somos regenerados. E tudo isso é simbolizado através do batismo, que é um banho que nós tomamos. Mas nós continuamos pecando, nós continuamos nos sujando dia após dia com as coisas do mundo. E aí é necessário que todos os dias, para que nós possamos manter a nossa comunhão com Jesus, nós nos chegamos diante dele e pedimos perdão, para continuar tendo comunhão, para nos limparmos todos os dias, para estarmos próximos de Jesus. Esses são os ensinamentos do lava-pés. Alguns, né? Porque se nós formos estudar bem a fundo, a gente acha muitos outros ainda. Mas então aqui, Stott te compara com a salvação, que nós devemos, em algum momento, no momento que nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, nós somos batizados, então nós tomamos um banho, né? Ganhamos uma nova vida. Mas diariamente nós precisamos pedir perdão pelos pecados. Nós precisamos lavar os nossos pés para ter comunhão com Jesus. O segundo ensinamento que nós temos é o da ceia. E 1 Coríntios 11:26 diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E ainda em Lucas 22:19 e 20. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, partindo, deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Após a refeição, tomou o cálice de vinho e o deu a eles, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Essas palavras mostram qual era a visão de Jesus a respeito da sua própria morte. E aqui nós encontramos três verdades, nós podemos destacar. E a primeira delas é a centralidade da morte de Jesus. Os discípulos precisavam comer do pão e tomar do vinho em memória de Jesus. Então, os dois elementos, eles apontavam para a morte de Jesus. Era dessa forma que Jesus queria ser lembrado, pela sua morte, pelo seu sacrifício. A segunda verdade mostra o propósito da morte, que é o sangue de Jesus, o vinho que representa o sangue de Jesus, que é derramado com o propósito de perdoar os nossos pecados. O sangue representava uma nova aliança, a promessa do perdão de pecados. E a terceira verdade que nós encontramos é que nós precisamos nos apropriar dos benefícios da morte de Jesus. É meio difícil falar isso e é até um pouco estranho que nós nos beneficiamos através da morte de Jesus, mas não deixa de ser real, porque comer do pão e tomar do vinho é uma forma de nós recebermos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e todas as vezes que nós fazemos isso, nós relembramos do sacrifício dele pela minha e pela sua vida, que tudo isso teve um propósito e foi para que nós pudéssemos ser salvos. Então, o momento da ceia foi um momento dramático, mas com um significado muito rico espiritual. Isso foi e continua sendo algo que precisa mexer muito com o nosso coração. Que a gente lembre sempre de que nós precisamos apontar para Jesus.
E aqui essa cena da ceia, então ela aponta e Jesus deseja que nós lembramos dele pela sua morte, pelo sacrifício que ele fez por cada um de nós. O próximo ensinamento desse momento aí do cenáculo é então as duas vindas de Cristo. No capítulo 14 de João, tanto no versículo 1 como no versículo 27, Jesus diz a seus discípulos: não se turbe o coração de vocês. Os discípulos aqui estavam angustiados, né, com essa partida de Jesus. E só existia uma cura para essa angústia, que era a fé na sua volta. Eles acreditarem que Jesus iria, mas que em um momento determinado ele voltaria. E era essa a cura que os discípulos precisavam: ter fé, acreditar que isso aconteceria. E no capítulo 14 também de João, Jesus promete que ele vai preparar um lugar para nós, que ele vai voltar e nos levar para casa. E Stott coloca aqui uma frase que eu achei muito legal. Ele coloca que Jesus é o nosso destino, mas ele também é o nosso predecessor, o nosso acompanhante e a nossa senda. Achei muito legal isso porque nós nunca estamos sozinhos. Então Jesus diz que ele vai, mas que ele vai voltar para nos buscar. Ele foi para preparar um lugar para nós. Então ele é o nosso destino, predecessor, acompanhante e a nossa senda. E ele ainda promete que nesse tempo nós não estaríamos sozinhos. Então Jesus envia o Espírito Santo para estar conosco. E aqui Stott coloca que o Espírito Santo é aquele que universaliza a presença de Jesus, que torna acessível a todos os lugares, e nós sabemos que é o Espírito Santo que tem o poder de nos transformar de dentro para fora. Então, assim que Jesus partisse, nós não estaríamos sozinhos. E ele cumpriu com essa promessa e ele enviou o Espírito Santo para estar conosco até que ele volte para nos buscar. E no final do capítulo 14, nós encontramos também uma palavra chamada Shalom, que significa paz. Então, Jesus, vendo ali que os discípulos estavam angustiados com a sua partida, ele pede que eles fiquem em paz, que eles não fiquem angustiados ou temerosos, porque ele prometeu que voltaria. E os discípulos precisavam crer, precisavam ter fé de que sim, Jesus iria, mas ele iria voltar para buscá-los. O próximo ensinamento é sobre a videira e os ramos. E fica claro aqui que o propósito de Deus é que o seu povo frutifique, do mesmo modo que é a função da videira produzir frutos. E Stott traz 2 segredos da videira frutífera. E o primeiro deles é a poda da planta. Ele coloca aqui que Deus é um jardineiro incansável e ele poda todo o ramo que dá fruto, e para que ele frutifique mais ainda. E essa é uma ilustração do sofrimento, porque se nós formos olhar para os arbustos, eles são podados, são cortados no outono, para que depois, mais para frente, para que na primavera e no verão, os frutos apareçam em abundância. Então, Stott coloca aqui que o sofrimento, de alguma forma, ele é indispensável para a santidade. É através dele que nós somos moldados, que nós revelamos o que tem no nosso coração nos momentos difíceis, e dessa forma Deus trabalha em nós, para que mais tarde nós possamos dar mais frutos ainda. Então, o primeiro segredo é o da poda da planta. Às vezes é difícil, mas nós precisamos entender que eles são necessários, que a poda é necessária para que mais para frente nós possamos dar mais frutos ainda. E o segundo segredo da frutificação é a permanência dos ramos na videira. E ser um cristão é estar em Cristo.
E permanecer em Cristo é manter e desenvolver um relacionamento que já existe. Como a gente falou antes, no ponto do lava-pés, nós precisamos ter comunhão com Jesus em todo o tempo, todos os dias. Nós precisamos buscar isso todos os dias, pedir perdão e estar com Ele, permanecer em Jesus. É um relacionamento recíproco, porque a Bíblia diz também que já que nós permanecemos em Cristo, Ele permanece em nós. Então, uma videira frutífera, ela precisa da poda, mas ela também precisa permanecer em Cristo. Os ramos precisam permanecer na videira e que a gente possa continuar buscando comunhão com Jesus todos os dias, para que nós possamos frutificar de forma que agrade a Ele também em abundância. A próxima aprendizagem desse momento, dessa noite aí, é o ministério do Espírito da Verdade. Em João 16, versículos 12 e 13, Jesus diz assim: Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Em João 14, 26, nós encontramos uma promessa de que o Espírito da Verdade os faria lembrar de tudo que Jesus lhes disse. Ou seja, ele havia ensinado e o Espírito os lembraria. E essa promessa, Stott coloca aqui que ela foi cumprida quando os evangelhos foram escritos. Então, Jesus ensinou e depois da partida dele, então, os discípulos escreveram os evangelhos e o Espírito os lembrou de tudo que eles haviam aprendido, de tudo que Jesus havia dito, e eles escreveram os evangelhos cumprindo com essa promessa. E como a gente acabou de ler em João 16, 13, o Espírito da Verdade os guiará a toda a verdade. Stott coloca aqui que Jesus considerou o seu ministério de ensino incompleto. Ele queria ensinar mais, mas eles não estavam preparados para receber tudo que ele tinha. Eles eram incapazes de receber tudo que Jesus tinha para ensinar. Então, o Espírito Santo, ele completaria aquilo que Jesus deixou incompleto. É um pouco estranho dizer isso, né? Mas Stott coloca dessa forma. Então, vamos manter assim e ver onde ele quer chegar. E ele diz que essa promessa se cumpriu quando o livro de Atos, as cartas e Apocalipse foram escritos. Então, esse foi o ministério do Espírito da Verdade. Ele teve um ministério de recordação, suplementação, e ambos foram cumpridos nos escritos do Novo Testamento. Então, muitas coisas aconteceram, Jesus ensinou tudo que ele quis ensinar naquele tempo, e depois disso, então, o Espírito da Verdade cumpriu essa promessa que Jesus deixou de que ele guiaria e os lembraria de toda a verdade. E assim nós temos todo o Novo Testamento escrito, com tantas lembranças e tendo a certeza de que foi inspirado por Deus e tudo que está escrito ali é a verdade, aquilo que nós cremos. A última coisa para nós lembrarmos desse momento, então, dessa última noite, é a oração do Senhor Jesus. Mesmo ele sendo Senhor, ele sendo filho do Deus vivo, ele precisava ter comunhão com o Pai dele. Então ele orava, e aqui nessa oração Jesus tinha consciência de que a hora havia chegado. João 17:1 diz: Pai, chegou a hora. Então Jesus tinha essa consciência e ele começa a orar. E ele ora pela verdade da igreja, para que o povo seja fiel a toda essa revelação que recebeu no versículo 12. Ele ora pela santidade da igreja, que mesmo estando no mundo, sejam livres do mal, no versículo 15.
ora pela missão da igreja, no versículo 18, e ainda no versículo 20 e 21, Jesus ora pela unidade da igreja. Então, tudo que Jesus deixa de ensinamento nessa última noite tem relação com a sua igreja. Ele nos ensina com um lava-pés que nós precisamos demonstrar o nosso amor uns aos outros, amando e servindo uns aos outros, e que não há nada que seja tão humilhante que não possa ser feito. Ele nos pede que nós tomamos do cálice, que nós comemos do pão para relembrar da sua morte, e ele quer que a gente aponte para o seu sacrifício, porque ele fez isso por nós. Ele nos deixa a promessa de que ele vai, mas que ele vai voltar para nos buscar, que ele vai preparar um lugar para nós. Ele pede que nós mantenhamos a nossa comunhão com ele, para que nós possamos dar frutos, que nós possamos passar por momentos difíceis, sabendo que isso vai fazer com que a gente frutifique com mais abundância depois do sofrimento. Ele nos deixa o seu espírito para que a gente possa ser moldado e lembrar de tudo que ele nos ensinou. Ele deixa a sua palavra para que a gente tenha aonde nós ouvirmos a voz de Deus também, lermos como a igreja deve viver. E ele ora por mim, ele ora por você, ele ora pela sua igreja, ele ora pelo povo escolhido, pelo povo que ele chama de particularmente seu. Então, Jesus nos deixa muitos ensinamentos, e que todos esses pedidos de oração que ele faz a Deus, pela verdade da igreja, pela fidelidade do povo, pelas escrituras, pela santidade, pela missão e pela unidade da igreja. Que nós possamos lembrar de cada uma dessas palavras, desses ensinamentos, buscar ter nossa comunhão com Jesus e colocar tudo isso em prática. E lembrar que essa última noite foi dolorosa, mas que ela nos ensina muito e principalmente nos deixa uma esperança de que ele foi preparar um lugar, que na casa do nosso Pai há muitas moradas e que um dia ele voltará para nos buscar. Que Deus abençoe a sua vida, que você guarde isso com você, que você não fique angustiado, mas que você tenha essa esperança e essa fé de que Jesus vai voltar e que a gente possa viver uma vida íntegra, buscando viver aquilo que ele nos deixou. Deus te abençoe. Vamos agora para o nosso momento de oração, de agradecimento, de compartilhar. Nos vemos e até semana que vem. Deus te abençoe.